Nessa aula nós vamos entrar na parte prática e vamos começar o primeiro passo para que a gente possa construir a nossa mandala em pontilhismo. E a etapa número 1, o passo inicial é a preparação da base do MDF. Eu tô aqui com um MDF de 30 centímetros e espessura de 3 milímetros. E para começar, geralmente os MDFs eles vêm bem lisos e não é necessário passar lixa, né? Eu já venho com a tinta direto. Porém, se o seu não estiver tão lisinho, tiver com algumas imperfeições, você pode utilizar, por exemplo, uma lixa bem suave e aplicar, né? Passar a lixa na sua mandala para que ela fique mais uniforme, tá? O que acontece geralmente é que quando você compra o MDF em lojas de arte, lojas de artesanato, como a Casa da Arte, por exemplo, vem o preço da mandala, né? Vem aquela etiqueta colada e aí fica essa marca aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí no vídeo, eu vou aproximar pra você ver. Ó, vocês estão vendo que tá um quadrado aqui? Fica essa marca do preço, né? E aí na hora de passar a tinta, dá pra perceber, tá? Então, para que a gente deixe o MDF em perfeito estado, para que a gente possa trabalhar com a tinta, é interessante passar uma lixa aqui em cima para desaparecer essa cola, né, que fica a cola da etiqueta, tá bom? Então, eu vou passar aqui a lixa no meu MDF, vou deixar ele uniforme, vou passar um pouquinho nas bordas e aí a gente já vai começar, tá bom? Vamos lá. Vocês podem perceber que sumiu, ó. Ele ficou lisinho, e isso vai dar um acabamento muito mais bonito pra peça. Aqui ao lado, nas laterais, aqui na extremidade da mandala, eu sinto também um pouquinho de necessidade de lixar, então eu vou passar a lixa também. Pronto, o meu MDF está completamente lisinho agora, ele está bem uniforme, pronto para receber a tinta. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é pegar a tinta. Eu vou utilizar aqui a tinta preta da Acrylex PVA e o meu fundo vai ser preto, mas nada te impede de você utilizar um fundo colorido na sua mandala, usar um fundo por exemplo, azul, marrom, verde. Você pode criar o fundo da sua mandala do jeito que você achar melhor. Eu costumo utilizar fundos escuros, fundo preto, então eu vou utilizar essa tinta. E fica de sugestão também para você começar a trabalhar com fundos pretos, conforme você for evoluindo, for se familiarizando com a técnica do pontilhismo, aí você vai expandindo os horizontes e inovando nas cores. Bom, para começar então, eu vou colocar no meu godê um pouquinho da tinta preta. E eu vou pegar o meu pincel, eu uso esse pincel quadradinho aqui, porque é um espaço maior, então é interessante você ter um pincel um pouquinho maior, tá? Quanto maior a mandala, maior o pincel. E eu gosto sempre de utilizar o pincel para fazer o fundo da minha mandala. Porém, se você estiver acostumada a usar rolinho, você pode sim fazer essa primeira parte de preparação do MDF com o rolinho, sem problema nenhum, tá? O acabamento fica bom tanto no pincel quanto no rolinho. E aqui é uma parte bem simples, eu vou pegar um pouco de tinta e vou começar a espalhar pela mandala.
Eu gosto sempre de pintar na mesma direção, na mandala toda, e quando chega nas pontas eu faço o acabamento com um pincel menorzinho. Quando chega aqui, ó, nas extremidades, para fazer um acabamento melhor da pintura, eu gosto de usar um pincel menorzinho. Se você tiver em uma superfície que não pode sujar, uma mesa que não pode sujar de tinta, é interessante você deixar um paninho embaixo para você pintar com maior segurança, porque quando você faz o fundo, quando você prepara o fundo da mandala, sempre, por mais que você tome cuidado, sempre cai um pouquinho de tinta para fora, tá? Vou colocar um pouquinho mais de tinta. E agora, para finalizar, eu gosto de usar um pincel um pouquinho menor. Tá? Eu estou utilizando o Condor 284 16, série 284, número 16. E eu vou fazer o acabamento aqui com tinta preta nas bordinhas. Procuro sempre manter a mesma direção da pincelada. E cobrir todos os espaços do MDF. Bom, e agora o fundo todo da mandala está preenchido. Eu sempre gosto de conferir se tem algum espacinho que está faltando preencher, eu retoco se for necessário, tá? E o próximo passo é fazer a pintura aqui das bordas, né? Por que eu faço a pintura das bordas agora, nesse momento, né? Não deixo por último, por exemplo, depois de pintar a mandala. É sempre interessante você fazer o fundo completo, frente e verso da mandala e bordas, antes de você começar qualquer pintura, qualquer desenho na sua mandala. Por quê? Porque depois que você começar a pintar,
Se você preencher essa lateral depois, né, se você não vir agora e deixar por último, corre o risco de, na hora que você tiver a sua pintura feita e for finalizar aqui as bordas, você manchar de preto a sua arte. Então, eu sempre recomendo fazer esse passo da pintura lateral aqui das bordas da mandala, depois que você fez a primeira parte do fundo, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês duas maneiras, aí você vê qual que você se adapta melhor. Vou mostrar dois jeitos de você preencher, pintar aqui a borda da mandala, de um jeito fácil e simples, tá? A primeira forma que você pode pintar a sua mandala, pintar a borda da sua mandala, é com o próprio pincel. Você pega um pouquinho de tinta, coloca o pincel assim de lado e vem aplicando, tá? Esse é o primeiro jeito que você pode escolher para pintar a lateral da sua mandala. Aí você vem virando a mandala e preenche todo o círculo, todo o diâmetro, ok? Essa é uma forma, com o pincel. O segundo jeito que você pode pintar a borda da sua mandala é com um paninho. Por exemplo, eu tenho aqui um paninho, tá? Esse paninho, ele tá úmido, eu umedeci com água. E o que eu posso fazer? Eu posso colocar o meu dedo aqui embaixo do paninho, ó, dessa forma. E com o meu dedo, eu venho aqui no godê, pego um pouquinho de tinta. Lembrando que tá úmido para facilitar a aplicação, tá? Sempre com paninho úmido. Pego um pouquinho de tinta. Vem aqui na borda da mandala e aplica. Simplesmente vai aplicando. Eu faço bastante dessa maneira, eu me adaptei bem a fazer assim com um paninho, porque eu acho que vai mais rápido, olha. É bem mais prático de fazer, bem mais rápido. Você simplesmente vem com o paninho e vai espalhando. Olha como é mais rápido do que se você fosse fazer só com o pincel. Mais fácil também de fazer, tá? Então, você vai pegando a tinta no godê e vai aplicando. Pega a tinta e aplica. Pelo fato do paninho estar úmido, a tinta ela vai aderir muito mais fácil aqui na superfície, nessa bordinha, tá? Então, aí você vem e faz todo o diâmetro. Bom, aqui finalizei toda a borda da mandala com preto. Agora, você precisa só aguardar secar, tá? Você pode aguardar secar naturalmente, se tiver um dia de calor ela seca super rápido. Ou você pode utilizar um soprador térmico, ou um secador mesmo e vir com ele secando por toda a sua mandala. Isso acaba agilizando um pouquinho mais o seu trabalho, tá? Então agora eu vou esperar secar totalmente, que as bordas ainda estão um pouquinho molhadas. E nós vamos terminar o lado de trás. Agora que a primeira parte já secou, basta você virar o MDF e repetir o processo desse outro lado.
Pronto, agora eu finalizei o verso da mandala. Basta agora esperar secar para que a gente possa dar continuidade. Essa aqui foi a primeira parte, a etapa número 1, o primeiro passo para você criar mandalas em pontilhismo, tá? Agora, nas próximas aulas, nós vamos dar início à construção da estrutura da base da mandala, onde nós iremos criar, desenhar as linhas guias. Essas linhas guias, elas vão nos guiar na hora de fazer o pontilhismo, tá bom? Então, te vejo na próxima aula. Até lá!